Salve, torcida do Palmeiras! A semana já começa daquele jeito que todo palmeirense gosta, com muita informação pipocando, bastidor quente e decisões importantes sendo discutidas nos corredores do clube. É segunda-feira, o mercado segue aberto e o Verdão aparece no centro das conversas quando o assunto é reforço de peso. E a pergunta que já surge naturalmente entre os torcedores é direta e provoca debate. Se tivesse que escolher apenas um, você iria de Thiago Almada ou John Arias? Essa dúvida não é aleatória e tem tudo a ver com o cenário atual do Palmeiras, com negociações complexas, concorrência internacional e um planejamento que exige cautela em cada movimento. Nos últimos dias, o nome de Thiago Almada voltou a ganhar força nos bastidores do futebol brasileiro. Muita coisa foi publicada, muita informação desencontrada circulou, especialmente envolvendo clubes europeus. Um desses rumores apontava o Benfica como possível concorrente direto do Palmeiras pela contratação do meia argentino. Porém, informações vindas de Portugal indicam que o clube português não tem interesse no jogador neste momento. Isso muda bastante o cenário, porque tira um adversário importante da disputa e, pelo menos no papel, deixa o caminho um pouco mais aberto para o Verdão avançar. Mesmo assim, é fundamental manter os pés no chão, porque mercado da bola muda rápido e nenhuma negociação pode ser tratada como fechada antes da assinatura. O que se sabe é que o Palmeiras estuda com cuidado a melhor forma de tentar viabilizar a chegada de Almada. Não se trata de uma conversa simples, nem de valores baixos. A ideia que vem sendo analisada envolve um empréstimo inicial de 6 meses, com obrigação de compra ao final do período. Não seria uma opção de compra, mas sim um compromisso já estabelecido, caso determinadas metas sejam cumpridas. Esse modelo é visto internamente como uma maneira de diluir o impacto financeiro e, ao mesmo tempo, convencer todas as partes envolvidas. O clube espanhol, o staff do atleta e o próprio jogador precisam estar alinhados para que qualquer avanço aconteça. Do lado do jogador, existe interesse no projeto apresentado pelo Palmeiras, a possibilidade de disputar a Libertadores, de ser protagonista em um elenco competitivo e de atuar em um clube que briga por títulos pesa bastante. Ainda assim, há uma certa resistência natural quanto ao retorno imediato ao futebol sul-americano. Almada construiu carreira recente pensando em consolidação no futebol europeu, e qualquer movimento nesse sentido exige reflexão. Por isso, a negociação é tratada como difícil, longa e cheia de detalhes, em que cada nova informação pode mudar o rumo da história. Enquanto o nome de Almada gera expectativa, outro jogador aparece com força nas conversas: John Arias. O colombiano, que vem se destacando há tempo no futebol brasileiro, surge como um sonho real dentro do planejamento do Palmeiras. As informações indicam que existe um encaminhamento e que os valores envolvidos giram em torno de 18 milhões de euros, uma cifra elevada, mas considerada compatível com o impacto esportivo que o atleta pode oferecer. Arias é visto como um jogador pronto, adaptado ao futebol local, com intensidade, capacidade de decisão e versatilidade ofensiva. O que deixa o debate ainda mais interessante é justamente o fato de que o Palmeiras dificilmente fará as duas contratações. A leitura interna é clara. Ou vem John Arias, ou vem Thiago Almada. Apostar nos dois ao mesmo tempo é algo considerado improvável, tanto pelo investimento financeiro quanto pelo equilíbrio do elenco. Isso faz com que a escolha se torne estratégica. Almada representa um talento jovem, com margem de crescimento e possível valorização futura. Arias,
por outro lado, entrega rendimento imediato, regularidade e menos risco de adaptação. Cabe à diretoria decidir qual perfil atende melhor às necessidades do time neste momento da temporada. Enquanto isso, outras situações chamam a atenção fora das quatro linhas. Victor Roque, por exemplo, apareceu recentemente em um evento esportivo ao lado de Neymar, o que gerou muita repercussão entre os torcedores. A cena rendeu brincadeiras, conversas descontraídas e até comentários sobre um possível interesse em levá-lo para outro clube. Internamente, porém, não há qualquer possibilidade real de saída. O Palmeiras conta com o jogador, vê nele uma peça importante para o presente e para o futuro, e não existe intenção de liberá-lo, ainda mais para um rival direto. Essas situações acabam movimentando as redes, mas ficam apenas no campo da curiosidade. Nos bastidores do clube, o foco também está muito voltado para a parte física do elenco. O início de temporada sempre exige cuidado redobrado, principalmente em um calendário apertado, com pré-temporada curta e jogos oficiais começando cedo. A avaliação interna é de que o time ainda levará algumas semanas para atingir o auge físico ideal. A comissão técnica trabalha com a previsão de que o elenco esteja em seu melhor nível por volta da primeira semana de fevereiro. Até lá, o controle de carga, a prevenção de lesões e o rodízio de jogadores serão fundamentais para evitar problemas maiores. Esse cuidado se justifica pelo contexto. O Palmeiras iniciou o Campeonato Paulista com poucos dias de trabalho, praticamente saindo da reapresentação direto para os jogos. Ao mesmo tempo, o Campeonato Brasileiro já tem data marcada para começar, o que aumenta a preocupação com o desgaste precoce. A comissão e o departamento médico estão em alerta constante, monitorando cada atleta para reduzir riscos e garantir que o time chegue forte nos momentos decisivos da temporada. Para completar o panorama, outros nomes também entram e saem do radar europeu. Facundo Torres, por exemplo, chegou a despertar interesse do Benfica em determinado momento, mas, neste instante, não aparece como prioridade. O clube português parece buscar um perfil diferente de jogador, mais veloz e mais agudo, o que acabou afastando tanto Almada quanto Facundo desse cenário. Isso reforça a percepção de que, pelo menos agora, o Palmeiras não enfrenta concorrência direta desses clubes por esses atletas específicos, embora o mercado seja sempre imprevisível. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o torcedor acompanha cada atualização com expectativa e ansiedade. A semana promete ser movimentada, com jogos importantes se aproximando, decisões de mercado sendo amadurecidas e um elenco que ainda está em processo de evolução física e tática. O confronto pelo Campeonato Paulista já começa a ganhar clima, enquanto a base também segue em evidência em competições paralelas, mantendo o nome do Palmeiras em destaque em várias frentes. E no meio desse cenário todo, a grande pergunta segue no ar, alimentando debates e dividindo opiniões entre os palmeirenses, enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para definir qual será o próximo grande movimento do Verdão. Dando sequência a esse cenário movimentado, o Palmeiras sabe que qualquer decisão tomada agora vai refletir diretamente no desempenho da equipe ao longo da temporada. Por isso, cada passo no mercado é analisado com muito cuidado, sem pressa e sem promessas vazias. A diretoria entende que a torcida está ansiosa por novidades, principalmente quando surgem nomes de peso ligados ao clube. Mas internamente, a prioridade é não cometer erros que possam comprometer o equilíbrio financeiro e esportivo. Esse é um ponto que diferencia o Palmeiras nos últimos anos e que segue sendo tratado como inegociável. No caso específico de Thiago Almada, o desafio vai além da parte financeira.
Existe toda uma discussão sobre adaptação, função dentro do elenco e impacto imediato. O Palmeiras já conta com um meio-campo estruturado, jogadores que entendem bem o modelo de jogo e que têm funções bem definidas. A chegada de um atleta com características tão específicas exige ajustes, tempo e, principalmente, alinhamento com a comissão técnica. Não basta contratar por nome ou expectativa criada. É preciso que o encaixe seja natural e que o jogador chegue para elevar o nível coletivo, e não apenas individual. Já quando se fala em John Arias, a conversa muda um pouco de tom. O colombiano é visto como um jogador mais pronto para entrar e resolver. Alguém que já conhece o ritmo do futebol brasileiro, que entrega intensidade do primeiro ao último minuto e que se encaixa com mais facilidade em diferentes esquemas táticos. Isso pesa bastante quando o calendário é apertado e o time precisa de respostas rápidas. Ao mesmo tempo, o investimento alto faz com que a negociação seja tratada com cautela, porque envolve valores significativos e uma responsabilidade enorme de retorno esportivo. Essa dualidade entre Almada e Arias resume bem o dilema do Palmeiras neste momento. De um lado, a aposta em um talento jovem, com potencial de crescimento e revenda futura. Do outro, a segurança de um jogador consolidado, que pode ser decisivo já nos primeiros meses. A decisão não é simples e passa por diferentes áreas do clube, desde o futebol profissional até o departamento financeiro. Tudo é colocado na balança antes de qualquer avanço mais concreto. Enquanto isso, o elenco segue trabalhando forte no dia a dia, mesmo com as limitações naturais de início de temporada. Os primeiros jogos servem muito mais como laboratório do que como termômetro definitivo. A comissão técnica observa, testa variações, administra minutos e busca entender como cada atleta responde fisicamente. O objetivo maior é chegar nas fases mais decisivas com um grupo inteiro, confiante e em alto nível de desempenho. Qualquer lesão agora pode atrapalhar todo o planejamento. Por isso, o cuidado é redobrado. Nos bastidores, existe a consciência de que o torcedor, muitas vezes, enxerga apenas o resultado final. Mas o processo é longo e cheio de detalhes. Uma contratação envolve conversas com empresários, clubes, familiares do jogador, análise de mercado, projeções financeiras e avaliação técnica. É comum que informações surjam e desapareçam em questão de horas, criando uma sensação de confusão. Isso não significa que o clube esteja perdido, mas sim que o mercado é dinâmico e imprevisível por natureza. Além do profissional, a base também segue como um ponto de atenção importante. O Palmeiras tem mostrado nos últimos anos que consegue revelar talentos e utilizá-los de forma inteligente no elenco principal. Isso influencia diretamente nas decisões de mercado, porque um jovem que surge bem pode reduzir a necessidade de investir pesado em determinada posição. Essa integração entre base e profissional é vista como estratégica e ajuda o clube a manter um elenco competitivo sem depender exclusivamente de grandes contratações. O calendário apertado também exige planejamento mental. Não é apenas o físico que precisa estar em dia, mas a concentração, a confiança e o entendimento coletivo. Jogos em sequência, viagens, pressão por resultados e expectativas elevadas fazem parte da rotina. Por isso, a comissão técnica trabalha para blindar o grupo, mantendo o foco no que pode ser controlado e evitando distrações externas. O discurso interno é claro. Cada jogo é tratado como parte de um processo maior. No meio disso tudo, a torcida exerce um papel fundamental. O apoio, a cobrança e o debate fazem parte da identidade do clube.
A discussão entre Almada e Arias mostra o quanto o palmeirense está envolvido, atento e exigente. Isso empurra o clube para frente, mas também exige responsabilidade nas decisões. O Palmeiras sabe que não pode errar, porque qualquer movimento será amplamente analisado e cobrado. À medida que a semana avança, novas informações tendem a surgir. Novos capítulos dessa história devem ser escritos e o cenário pode mudar rapidamente. O que hoje parece encaminhado, amanhã pode esfriar. O que hoje parece distante, pode ganhar força de uma hora para outra. Esse é o jogo do mercado. E o Palmeiras segue atento, avaliando possibilidades, conversando com seus alvos e mantendo o planejamento como prioridade máxima, enquanto o time segue em campo, construindo seu caminho na temporada e mantendo viva a expectativa do torcedor por novidades que possam elevar ainda mais o nível da equipe. Enquanto o Palmeiras segue com suas movimentações no mercado, a pressão sobre a diretoria cresce naturalmente. A torcida acompanha cada atualização com atenção redobrada e as redes sociais se tornam palco de análises, palpites e debates intermináveis sobre quem deve chegar. Thiago Almada e John Arias seguem como protagonistas dessa narrativa. Mas a diretoria mantém a estratégia de trabalhar nos bastidores, avaliando todas as variáveis antes de tomar qualquer decisão definitiva. É um equilíbrio delicado entre atender às expectativas do torcedor e garantir que a equipe permaneça sólida dentro e fora de campo. No caso de Almada, a cautela se justifica não apenas pelo investimento financeiro, mas também pela complexidade da negociação. O Palmeiras precisa negociar com o Atlético de Madrid, tratar com o staff do jogador e considerar a vontade do atleta, que ainda pondera sobre voltar ao futebol sul-americano. A estratégia de empréstimo com obrigação de compra permite que o clube teste o encaixe do jogador sem assumir risco total imediato, mas isso não torna a negociação simples. Cada detalhe é analisado, desde cláusulas contratuais até impactos no planejamento esportivo, porque o Verdão quer evitar surpresas que possam atrapalhar a temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, nos bastidores do mercado, um burburinho começa a ganhar força e já circula com insistência entre dirigentes, empresários e fontes próximas às negociações. André Trindade da Costa Neto pode estar vivendo seus últimos capítulos no Wolverhampton. O volante brasileiro, conhecido apenas como André, aparece no centro de uma especulação que envolve uma possível mudança de rota e um retorno ao futebol nacional para vestir a camisa do Palmeiras. A conversa, tratada internamente como decisiva, teria contado com a presença ativa de Barros, figura que conduz a operação com discrição e pragmatismo. A leitura nos corredores é de que o clube paulista busca um reforço de impacto para o meio-campo, alguém com vigor físico, leitura tática e capacidade de dar equilíbrio ao setor, características que fizeram André ganhar espaço no futebol europeu. A avaliação é de que o momento seria oportuno. O jogador amadureceu fora do país, ganhou rodagem e agora poderia assumir protagonismo imediato. Do lado inglês, o cenário é descrito como aberto a ajustes. Não se fala em ruptura, mas em rearranjo. Pessoas próximas ao atleta indicam que o projeto esportivo apresentado pesa tanto quanto os números, e a ideia de liderar um meio-campo competitivo no Brasil com ambições continentais seduz. No Palmeiras, o discurso é de cautela pública e confiança privada.
A diretoria evita confirmações, mas não esconde que o perfil agrada e que o encaixe esportivo foi debatido em detalhes. A possível chegada de André seria vista como um sinal de força no mercado, reforçando a estratégia de buscar atletas prontos, com lastro internacional e fome de decisão. Ainda é rumor, ainda é especulação, mas a sensação é de que as peças se movimentam com método. Se o desfecho será verde, ninguém crava. O que se sabe é que, quando reuniões finais entram em pauta, o futebol costuma acelerar. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!